A folha. A folha é realmente a parte que nós mais estudamos, é a parte que mais nos dedicamos, que é um órgão lateral que nasce sobre o caule principal ou também sobre seus ramos. Ele tem um crescimento limitado, geralmente laminar, ou seja, é uma lâmina foliar, né, verde. Ali você tem a fotossíntese, né, que é a sua principal função. Mas vamos olhar as partes da planta, né? Então nós temos aqui o limbo foliar, que é essa parte central aqui da planta, né? Isso aqui é o nosso limbo foliar. E eu marquei aqui bem em cima da nervura. Isso aqui é a nossa nervura central, né? Então essa região toda é o limbo foliar. Nesta outra parte aqui nós temos o que? O pecíolo. O pecíolo ele faz uma ligação entre a base da folha, do limbo foliar, até o caule ou o galho, né? E aí nós temos essas estruturas que vão nos permitindo reconhecer a planta. Tem alguns pecíolos que são pequenos, existem alguns pecíolos que são grandes, e todas essas diferenças nós vamos montando esse grande quebra-cabeça, né? Mas não podemos esquecer aqui, ó, falando novamente da nervura, né? Nessa nervura nós temos ali um conjunto de elementos que são condutores de nutrientes para as plantas. Então, na nervura existe um conjunto de elementos condutores, né? E a gente consegue perceber claramente olhando para a folha. Existem alguns tipos de folhas, né? Existem folhas que são simples, observamos aqui, isto é uma folha simples. E temos folhas que são compostas, né? E essas pequenas folhinhas aqui são chamadas de folíolos, né? Então nós temos uma folha única, maior, e temos depois aquela folha composta que é várias pequenas folhinhas, né? A gente pode até fazer uma impressão que isso aqui num passado remoto pode ter sido uma única folha. Depois, dentro do processo evolutivo, a planta modificou a sua estrutura. Também, quando nós olharmos para uma folha, existem várias formas que nós podemos enxergar na folha e compararmos com outras estruturas que nós conhecemos. Um exemplo muito claro é essa daqui, ó. Não precisa nem ler, você vai saber que isso daqui é em forma de coração. Quem passou em fisiologia, quem passou em anatomia, sabe muito bem o que esta estrutura lembra, né? É uma folha em forma de rim, né? Tudo isso nós vamos observando qual é o formato dessa folha e vamos montando aquele quebra-cabeça para identificarmos a folha. E esta daqui, ó, em forma de ponta de lança, né? Lanceolada. Essa daqui, pessoal, normalmente os de origem espanhola conseguem saber bem o que é, né? Tem uma forma de leque, né? E por aí nós vamos conhecendo todas essas formas e vamos descobrindo a planta que nós estamos trabalhando. Também nós devemos olhar a nervura, né? Essa nervação que existe, onde ali passa, onde nós temos o sistema de condução da planta, né? Existem algumas plantas que são paralelinérvias, ou seja, nervuras paralelas. Umas são uma nervura central, né? E vários tipos de nervuras nós vamos observando nas plantas. Eu até costumo falar para os alunos, aqui em São Paulo nós temos uma planta, uma árvore na realidade, que ela é bastante conhecida e nesta época ela dá uma flor roxeada, né? Chamada de quaresmeira. Se você observar a folha, tenha a curiosidade de pegar essa folha, olhar, você vai ver que ela não tem uma nervura central. As nervuras são paralelas. Você também vai observar a rugosidade da folha, né? O toque na folha. Tudo isso faz parte do nosso processo de identificação da planta. Uma das plantas bastante usadas e que as folhas é onde estão os princípios ativos que nos interessa é a babosa aloe vera. Lembrando, aloe é o nosso gênero, vera é a nossa espécie, né? E ela tem várias atividades, né? Ela é utilizada
pode ser utilizada como laxativo, mas também pode ser utilizada no tratamento de queimaduras, né? Onde nós temos esse gel, essa mucilagem aqui presente. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais visível. Temos essa mucilagem aqui presente, que ela tem esse efeito de auxiliar na queimadura, também na hidratação, e muitas pessoas gostam de utilizar no cabelo, né? Mas cuidado, porque aqui nós temos uma substância bem nessa faixinha aqui, que é uma substância, um látex amarelo. Aquele látex amarelo você não deve utilizar. Maracujá, Passiflora alata. Também algumas pessoas conhecem a Passiflora incarnata, outras passifloras que também têm o efeito sedativo, né? Usado nas excitações nervosas, ou seja, reduz essa excitação da pessoa, né? É importante também para nós, na identificação das plantas, olhar como as folhas estão em relação ao caule. Observe aqui, ó. Aqui você tem uma folha saindo para a direita e uma folha saindo para a esquerda. Então elas estão e não estão na mesma altura. Isso significa o quê? Que elas estão intercaladas. Agora veja aqui, ó. Aqui você tem uma folha saindo para a direita, outra folha saindo para a esquerda, mas na mesma altura. Mas vamos observar mais. Aqui em cima acontece também a mesma situação. Só que agora nós podemos dizer que uma sai para trás, outra sai para frente. Aqui em cima nós temos uma saindo para a direita, outra saindo para a esquerda. E o próximo par com certeza também sairia para trás e para frente. Quando nós temos essa posição, esse posicionamento, nós chamamos de opostocruzadas. Agora vamos ver aqui na letra C. Na letra C você tem uma saindo para a direita e outra saindo para a esquerda. E em cima, a mesma situação. E aí nós vamos tendo a mesma situação em toda a configuração da planta. Então aqui nós temos o que? Folhas que estão saindo e se distanciando. Então nós chamamos isso de posição distal, né? Oposto distal. E aqui nós temos uma formando um vértice, né? Então são folhas verticiladas. Outra coisa importante também é observarmos a borda das folhas, a margem das folhas. Algumas são lisas, outras são dentadas, isso você já deve ter observado, mas talvez não com essa acurácia que nós estamos falando para você aqui. Observem as bordas da folha, às vezes ela é dentada, às vezes ela é crenada. Então nós precisamos olhar esses detalhes para que a gente possa identificar a planta. Também, aqui olha, aqui nós temos o ápice da planta. Existem vários nomes e várias formas para esse ápice da planta, né? E é assim que nós vamos identificando a planta. Então aqui nós temos um dentada, aqui nós temos lisa, aqui nós temos crenada, que são as mais conhecidas, né? A flor. A flor é uma parte bastante complexa do nosso estudo, né? O eixo das folhas metamorfoseadas que em conjunto constituem um aparelho reprodutor sexual das plantas superiores. A flor apresenta uma variação de forma, tamanho, cor, disposição, conforme a espécie, é bastante variada, né? Aqui nós podemos observar a região dilatada, que é o receptáculo, né? Aqui nós podemos ver o ovário. Nós também podemos perceber aqui os órgãos sexuais, as anteras, né? A planta que tem uma reprodução sexuada, ela tem uma flor fértil. Nós devemos nos fixar aqui, ó, o que são flores simples e o que são inflorescências. Porque na nossa área, nós iremos trabalhar com partes da planta e nós precisamos diferenciar qual é essa parte da planta, qual é esse órgão da planta.
Qual é a diferença entre uma flor simples e uma inflorescência? Aqui temos uma interatividade também. Isso daqui é uma flor. Qual deles é uma flor ou é uma inflorescência? Pensem um pouquinho, observem essa imagem. E eu vou dar a resposta para vocês. Esta imagem é uma pequena fração daqui. Então, inflorescências são essas pequenas florzinhas que estão ali agrupadas, ajuntadas. Quando você vê uma cachopa, por exemplo, né, aquilo também é uma inflorescência. O cravo da Índia, olha o cravo da Índia, qual a parte que nós usamos? Nós usamos o botão floral. Olha aqui que interessante, este daqui é o botão floral, ainda imaturo. Aqui ele já foi seco, já está pronto para ser utilizado. Então o cravo da Índia nós utilizamos exatamente o botão floral imaturo. O fruto, né? O fruto é o ovário fecundado e desenvolvido, né? Vamos aqui olhar, nós temos aqui ó, o epicárpio, né, que é a parte mais externa. Algumas plantas, inclusive, alguns frutos, perdão, nós temos inclusive uma parte suberina ali, nós temos suber naquela região, que é uma parte mais externa, uma parte que está protegendo o fruto, né? E dentro do fruto, lá no interior, nós temos o que? Nós temos as sementes aqui também, né? Que é a perpetuação da espécie. Aqui nós temos um exemplo, anis estrelado, ilicium verum, né? Carminativo, estomáquico. Essas palavras carminativo, estomáquico, é bom vocês irem anotando e depois pesquisarem os significados dessas palavras. Algumas são de compreensão direta, mas outras são um pouco mais difícil. Olha a baunilha, né? Baunilha. A baunilha, pessoal, ela é muito produzida na região de Madagascar. A maioria das baunilhas que nós utilizamos para fazer os cremes, dos doces, são sintéticas, né? A baunilha produzida em Madagascar, depois de um tempo que tivemos um problema lá em Madagascar, os preços subiram muito. Então, dificilmente nós encontramos uma baunilha que seja originária realmente da planta. Semente, o óvulo fecundado e desenvolvido, né? Uma das drogas vegetais que é constituída de semente é a abóbora, Cucurbita pepo ou Cucurbita máxima. Ela trabalha principalmente na saúde intestinal. O pessoal do interior utiliza muito como tenifuga, como eumiticida. Outro exemplo de sementes utilizadas é a semente do café, Coffea arábica. Ela é bastante utilizada como cardiotônico, como estimulante principalmente. Nós temos uma série de energéticos que utilizam uma substância que está presente no café, que é a cafeína, mas o café não é a planta que tem a maior quantidade de cafeína. Gostaria que vocês pesquisassem qual é a planta que tem essa maior concentração deste metabólito secundário de cafeína e durante o nosso encontro remoto, que acontecerá no horário da nossa aula, nós estaremos lá para conversarmos com vocês. Forte abraço, até a próxima aula.